Bom dia, povo de Deus. Deus seja louvado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Nessa manhã com Deus, acordando com Deus, cafezinho abençoado. Aleluia. Você crê que você já está vivendo um milagre de Deus na tua vida só de você ter acordado? Não falo por ser sexta-feira, né? Muitas pessoas ficam às vezes ali fixadas por ter chegado uma sexta-feira. Glórias a Deus, quando eu vejo que chegou uma sexta-feira, eu vejo também o cuidado de Deus na semana inteira. Aleluia. Quando eu vejo que chegamos numa sexta-feira, eu vejo também o cuidado de Deus com a semana inteira que passou. Amém? Deus seja louvado em mais um amanhecer na minha e na tua vida. O acordar é divino. Então se alegre por isso, por Deus ter te acordado, te dado mais uma oportunidade de você estar aqui. Irmão, mas não resolveu as coisas, você não tem noção. Eu não tenho, mas Deus tem. Então desde já eu declaro que Jesus seja o consolador, o resolvidor de todas as suas causas, mediante a tua entrega. Não adianta você ficar falando para ninguém aqui de baixo, pessoas que às vezes só querem curiosar e não querem entrar na guerra com você, que nada vai resolver. Mas se você fechar teus olhos, dobrar o teu joelho e colocar a cara no pó, com o joelho no chão, vai envolver terra, céu. A tua palavra, o teu clamor, a tua reverência com Deus vai mexer o céu. Então se esforce para que o céu se movimente. Aleluia, mediante o seu clamor, mediante a tua obediência, mediante o quanto você tem entregado, né, a destino certo. As coisas daqui da terra, numa vida de quem procura viver com Deus, é entregue para o Deus do céu, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Amém? Mas antes de tudo, reconheça mais um amanhecer na tua vida, mais uma oportunidade de se resolver em áreas que precisam ser resolvidas. Estamos aqui passando por uma construção, reconstrução, do qual o mestre dessa obra é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até que Ele venha, vamos clamar. Até que Ele venha, vamos continuar a perseverar na fé. Pela fé vocês vencerão, porque eu venci. Disse-lhe o próprio Jesus para os seus discípulos, e a gente está testificando e compartilhando essa palavra aqui. Pela fé você vencerá, porque Ele já venceu, o mais pesado Ele já levou. Aleluia. Então não tenha o que fica aqui entalhado, não tenha o que fica aqui travado, né? Tem coisas que às vezes você não vai querer passar para Deus resolver e acha que você vai resolver, por achar que Deus não sabe o que está acontecendo, por achar que Deus não sabe o que você não entregou. Ele sabe de tudo, mas Ele quer que você declara. Quando você declara e confessa com o teu coração, se for algo que está pesando, algo que está te fazendo mal, o mundo espiritual cai por terra. Toda maldade cai por terra, toda seta, todo espírito imundo, toda palavra de maldição que foi lançada sobre você, quando você declara que você quer ser liberto, que você não está aguentando, isso vai cair por terra, porque é mediante o teu declarar e confessar com o teu coração que Deus pode despedaçar todo esse jugo, esse peso, só Ele tem esse poder. Amém? Então tenha convicção de quem te acordou, reconheça além do agradecer a bondade e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E se você está de pé, se você está acordado, reconheça como mais um milagre, né? Você é um milagre de Deus, você está de pé. Você está de pé, mas sextou, que sextou? Mais um dia, sexta-feira, amém? Mas veja o cuidado de Deus na semana inteira que passou para você estar chegando aqui. Então reconheça o amor de Deus em mais um amanhecer, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Né? Para o mundo, infelizmente, né, a alegria vem na sexta-feira, né? Entendo algumas pessoas que trabalham de segunda a sexta e vão folgar no sábado e domingo, mas a maioria é com as intenções já malignas, que já deixam já ser sedada desde já nesse momento. Eu quebro tudo isso aí em nome de Jesus. Veja bem, vigia o que você vai fazer, né? O que você vai fazer depois que acabar esse dia, essa sexta-feira? Quais são os seus planos? São planos edificadores ou destruidores? São planos que vão te alimentar espiritualmente ou vão te prejudicar espiritualmente? Então examine-se a si mesmo, para não cair em cilada novamente, de novo. Deus quer te puxar desse lamaçal, mas você tem que permitir, tem que querer. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Desperta tu que dorme, né? Se esforça para viver uma vida no Senhor. Ele é o único caminho que nos aproxima de Deus. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Se você ainda não tem um compromisso com Deus, é a hora de você morrer para suas vontades, morrer para esse mundão pecaminoso, morrer para os seus desejos, morrer para o que você acha e passar a viver o que já foi escrito, que vem dando certo há mais de 2000 anos atrás. Uma vida em comunhão com o Filho para agradar a vontade do Pai. Todos conhecem uma oração universal do qual se encontra na Bíblia. Amém? Quando Jesus ensina os discípulos a orar. Quando Jesus fala que vai subir para o Pai, os discípulos falam, como vamos orar agora? Jesus fala, quando fordes orais assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Se esforce para fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É simples uma vida com Cristo. O problema é você querer renunciar essas coisas que vêm te acompanhando e você querendo comunhar no que é santo e acompanhando algumas bagagens profanas. Não bate, você se engana a si mesmo, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sonda, Ele esquadrinha. Então, enquanto você está dependente da graça que nos foi entregue na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, dando a vida por mim e por você, enquanto você fazer bom uso desse sacrifício que foi feito apenas uma vez, para nós estarmos aqui hoje, conhecendo a Deus, sabendo que Deus existe por intermédio de Jesus, mas o derramado do céu vai acontecer na sua vida. Aleluia. Não fique carregando coisas que Deus quer te livrar. Não fique entrando em situações que Deus já te tirou. Meu Deus, Deus já te livrou. Ele fechou algumas portas porque você abriu e entrou de novo. Aí a consequência é sua. A palavra do Senhor diz que aí você tem, em Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus permitiu recair sobre eles o que eles estavam buscando. Por quê? Já conheciam a verdade, já viveram uma vida com Cristo, mas procuraram mais alimentar a mentira do que a verdade, mesmo conhecendo a verdade. Botaram mais fé na criatura do que o Criador. Ou seja, as pessoas estão amando mais as coisas do mundo do que o dono de tudo isso aqui. Amém? Deus abençoe e te guarde. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Já quero incultar, vocês a meditar na palavra, para não ter desculpa de eu não sei ler a Bíblia, eu não sei por onde começar, por Gênesis, por Mateus, por os 4 evangelhos, ou por isso, por aquilo. Irmãos, hoje estamos no dia 9. Pela honra e pela glória do Senhor Jesus Cristo, pela tua misericórdia, Ele permitiu o dia 9 amanhecer. E existe 31 provérbios nas Escrituras Sagradas. Quando você não tiver nem ideia por onde começar a Bíblia, pega o dia do qual estamos hoje estamos no dia 9, e escolhe algum versículo. Ora a Deus e leia o capítulo 9 e frise em algum versículo do qual Deus vai te chamar ali, mas através da tua meditação. Sempre tem algo nas Escrituras do qual você pode ler o capítulo 9, que Deus vai te despertar em algum dos versículos ali. E Provérbios é muito ensinamento, muita exortação diária. Sabe, é muita doutrina, é muito ensinamento, muita sabedoria. Salomão que escreveu. Então os provérbios das Escrituras vale para nós muito no nosso dia a dia. E hoje é dia 9 e eu quero estar compartilhando com vocês o Provérbios 9, que Deus me colocou aqui, e para incultar isso para vocês também, em nome de Jesus, para não ter desculpa de vocês não estar se alimentando da palavra de Deus. Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, e nem ouve os conselhos dos ímpios. Ao contrário, o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aleluia. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte desse livro, medita nele dia e noite, para que seja cumprido tudo que eu estabeleci. É as Escrituras. Oséias 4, 6. Meu povo carece, meu povo é destruído, meu povo adoece por falta de não querer a minha palavra. O maior sedentarismo, a maior falência espiritual é do povo de Deus que não quer ler as Escrituras, do próprio povo de Deus. Então se esforce para estar sempre nesse livro, que nos traz palavras de vida eterna, que nos traz a vida eterna através das Escrituras. Como que eu conheço a Deus? Através das Escrituras, pois elas testificam de mim, diz o próprio Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar Provérbios 9, eu quero ler com os irmãos o versículo 10.
Aleluia. Foi onde Deus me tomou, um versículo muito conhecido, você deve ter ouvido já, mas o Espírito Santo me revelou de uma forma diferente para a gente estar aqui nos edificando através dessa partilha da palavra, amém? Que você possa estar com o teu coração aberto espiritualmente, para que toda palavra que está sendo pregada daqui, através do Espírito Santo de Deus, possa já causar um efeito aí dentro da tua vida, e você possa passar a andar nos caminhos do Senhor, se esforçando a dizer não para as coisas do mundão e sim para as coisas de Deus. Sim, sim, não, não. Fora disso, do maligno. Não seja um motivo de divisão, seja um motivo de bênção na vida do teu irmão. Quando eu falo irmão, é quem está ao teu redor. Amém? Não seja um motivo de contenda, seja um motivo de bênção. Não seja um causador de desavença, seja um coração pacífico. Bem-aventurados os pacificadores. Aleluia. Jesus citou nas bem-aventuranças no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Então seja um consolo abençoado para outras vidas. E eu não falo de ter, às vezes, não tenho dinheiro para fazer isso para ele. Não. Às vezes é só uma palavra do qual você tem aí já. Tem pessoas do seu lado que só quer ouvir você falar essa palavra em nome de Jesus. Deus, ele quer usar você em outras vidas que está do teu lado. Não é sobre você, não é só sobre mim, é sobre quem está ao meu redor. Amém? Provérbios 9, capítulo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vírgula. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma vida que está com Deus, uma vida que está procurando viver na presença de Deus através de Jesus, uma vida que está procurando fazer a vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus. A palavra do Senhor vai dizer através de Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo. Se uma vida não tiver temor a Deus, se uma vida não tiver reverência a Deus nas coisas que ela faz, que às vezes é ruim, é mal aos olhos de Deus, ela não se arrepender e continuar achando que está adorando, fazendo o que agrada a Deus, mas ela não ter ali uma chave de arrependimento no que ela fez que é mal, ela não tem temor. Uma vida que diz que está com Deus, mas não faz as coisas que agrada a Deus, ela fala da boca para fora, de lábios, mas o coração ainda está longe. Ela não tem temor, então não tem como nada começar, porque o temor é o princípio de tudo, para Deus começar a trabalhar na tua vida. Amém? Vamos continuar o texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o conhecimento de uma vida que está em Cristo, a prudência. O santo é o que foi separado para viver uma vida com Deus. Quando você passa a viver com Cristo, você se enquadra no santo. O que é santo perfeito? O santo é separado do mundo para viver uma vida com Deus nesse mundo, mas não como o mundo vive. Você está no mundo, mas não vive no padrão do mundo. Romanos 12, 2, não se adequa ao padrão desse mundo. Aleluia. Então você, quando está vivendo uma vida embaixo da santificação de Deus, você é santo, separado para viver uma vida em Cristo. Não quer dizer santo perfeito. Santo só um. Deus puro, Deus santo, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus eterno, soberano, aleluia. Mas você, quando fala santo, é porque você foi separado para viver uma vida com Deus. Então a palavra diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. A prudência, ser de prudência, vigilante, né? Então, quando você teme a Deus, você já está seguindo os princípios, você está ali a ponto do derramar da presença de Deus passar a operar na tua vida, você ser um canal de bênção e passar a viver uma vida com Deus, dia após dia, carregando a cruz, diariamente, aleluia. E quando você ainda é separado para tudo isso, você vai passar a ter uma prudência em tudo que você vai fazer. O que é prudência? Prudência é eu ser vigilante. Prudência é eu ser uma vida que, além de eu ouvir, eu vou guardar e praticar, porque eu sou prudente, né? Eu não vou tomar os pés pelas mãos, eu não vou dar um passo maior do qual eu não posso chegar, eu vou esperar no Senhor. Eu vou realmente viver o Salmo 42, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Então, sedes prudentes, aleluia, tem palavras, sedes prudentes, sedes sábios e vigilantes, aleluia. Então, o temor a Deus é o princípio de tudo, para o mover de Deus, para a presença de Deus começar na tua vida. Se você não sente nada em fazer as coisas que você está fazendo, que você sabe que não é do agrado de Deus, você ainda não tem o temor. Então ainda o princípio de Deus não é vivido na sua vida. Você não vive o propósito ainda, mas desde já eu declaro que haja temor e reverência da parte de Deus, para que você se incomode com o amor de Deus que nos constrange. Apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Então, se o amor de Deus não te constrange ainda a ponto de você querer renunciar, querer largar, querer abandonar ambientes, lugares, ouvido, que às vezes você está ouvindo só tranqueiraiada, entulheira, que não edifica em nada, se ainda não há essa
essa virada de chave, né, do temor envolvendo a reverência, o princípio de Deus ainda não começou na sua vida. Meu Deus, mas eu já estou com 30, 40, 50, não tem problema, enquanto a vida há esperança. Amém? Eu quero trazer aqui a reflexão do que Deus colocou em cima desse versículo de Provérbios, pequeno porém muito forte, que envolve uma caminhada em Cristo. Se não houver temor, não tem como nada começar, porque ele é o princípio da sabedoria. Aleluia! E o Senhor me deu até um tema: nada começa se não houver temor, porque ele é o princípio de tudo. Nada da parte de Deus pode começar na sua vida se não houver temor, porque ele é o princípio de tudo. Enquanto você não se incomodar das coisas que você faz, do qual já viraram aí praticamente automática, você não continuar não sentindo nada, nenhum momento ali passar pela sua cabeça você querer parar, abandonar por amor de quem já deu a vida por você, Jesus, você não tem temor, você infelizmente ainda está nas garras do diabo, está nas trevas, não está na luz, é a palavra de Deus. Jesus diz: quem me segue não andará em trevas. O que segue Jesus está na luz e vai ter temor e reverência, em sempre estar fazendo o que agrada ao céu. Amém? Então, nada começa se não houver temor, porque ele é o princípio de tudo. Muitas coisas em nossas vidas não aconteceram ainda por falta de temor, reverência. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas por não saber por que Deus não faz. Eu estou fazendo isso, eu estou indo naquilo, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou acordando de madrugada, mas o coração ainda está longe. A obediência, a ignorância, a tolice ainda faz parte da tua vida, e isso é uma rebelião contra Deus. Amém? Então vale mais obedecer do que sacrificar. Às vezes você está sacrificando tanto para fazer tantas coisas para Deus, mas não sabe se é isso que Ele quer da tua vida. Às vezes Ele quer só a tua obediência, às vezes Ele quer teu coração, que ainda não está entregue totalmente na mão dEle. Então acaba sendo um sacrifício de tolo. Amém? Então tem que ter um discernimento. A prudência envolve nisso, de você ter o discernimento, de saber se tudo que você está fazendo, Deus está se agradando. Não, mas é coisa boa, mas às vezes Deus não pediu. Você está aí, entulhado de estou envolvido nisso, aquilo, nos propósitos, né, de coisas religiosas, do qual se enquadra, né, da igreja nossa, de nós aqui na terra, buscando uma vida em Deus, envolvido em ministério, isso. Mas às vezes Deus não pediu isso, você está emocionado fazendo um monte de coisa, achando que Ele vai fazer algo que você está pedindo, para você estar fazendo coisas que você está sentindo que acha que é, mas ainda não há uma reverência na tua vida, ainda não há uma entrega genuína. Isso envolve a falta de temor. Nada começa se não houver temor, porque ele é o princípio de tudo. Aí você deve estar pensando: como pode isso tanto tempo? Pois é, hoje Deus está me trazendo aqui para quebrar isso, em nome de Jesus. Que às vezes você está caminhando tanto tempo de um jeito e achando que é, e não para ouvir a voz de Deus, através de vidas, através de pessoas, através de um louvor, através de uma pregação. Amém? Deus tem então a multiforma de trabalhar. Aleluia. Muitas coisas em nossa vida não acontecem por falta de temor. Ainda sim. Estou falando para vidas que estão em Cristo. Não estou falando para crente novo, crente velho. Não estou falando para a vida que busca a dependência de um Deus. Um Deus só. Através de Jesus e em nome do Espírito Santo também. Trindade. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então eu não estou classificando, eu estou falando dependência, de todos que dependem de um agir de Deus, através do teu Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor me deu aqui algumas classificações para destravar algumas coisas que a gente acha que está tudo bem, mas às vezes a gente está pisando em coisa que não é boa e está querendo buscar o que é bom. Aleluia. Está buscando, mas continua se queimando em fogo estranho. Está buscando, tem tido presente, tem falado do amor de Jesus, mas quando sai fora da presença dos irmãos em Cristo, daquele fogo abençoado, continua pisando, continua se queimando em fogo estranho, continua com atitudes do qual era da sua velha criatura, do qual não tem mais poder no seu novo com Deus. Aleluia. Olha a diferença, está buscando, mas continua se queimando em fogo estranho. Seja vigilante, ora ao Senhor pedindo discernimento para saber onde ir, com quem andar, onde pisar. Se revista da palavra de Deus, que o diabo tem cegado o entendimento de muitos. A palavra diz através de apóstolo Paulo que o Deus é cego, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então você está buscando, está legal, mas às vezes está pisando e se queimando em fogo estranho ainda. É necessário muita renúncia, é necessário mortificação da carne, você esmurrar a tua carne, o teu eu. O próprio apóstolo Paulo diz, aleluia, que por 3 vezes pediu para que tirasse o espinho da carne dele, mas o Senhor mandou um mensageiro para esbofetar ele.
Aleluia. Então a gente tem que matar o nosso eu, matar o que a gente acha, né? Esmurrar realmente mesmo a nossa carnalidade, para que venha só da parte do Espírito. Aleluia. O Espírito é manso, né? Não tem nada de giro, isso, aquilo. Tem muita coisa aí acontecendo que está escandalizando e está impedindo as pessoas de vir para Cristo, porque as pessoas veem uns certos escândalos de falsos profetas, e as pessoas chegam em quem está e falam: você viu aquilo, irmão? Você viu aquilo? Eu falei: irmão, em nome de Jesus eu peço perdão, em nome da igreja do Senhor, amém. Não generaliza tudo não. Tem 7.000 que ainda não se curvaram, disse o Senhor para Elias. Então, que você seja verdadeiramente um ceifeiro, disponível a pregar a palavra da justiça, para que essas pessoas que estivessem vindo, né, que estão vindo, para elas possam vir verdadeiramente por inteiro, para Deus fazer a obra, amém. Sejam vigilantes em tudo, aleluia. Se está buscando ver uma vida santificada com Deus, não pisa no profano, não vá buscar fogo estranho, porque você vai se queimar, aleluia. Segundo passo, classifiquei aqui, Deus foi falando, eu fui classificando, né, sobre o temor ao Senhor, sobre coisas que às vezes não acontecem por falta de reverência. Isso envolve você estar buscando, mas e o dia a dia? E os dias semanais, no seu trabalho? Como você é do mesmo jeito quando você está aqui dentro da presença do Senhor? A palavra do Senhor diz para guardar os nossos pés quando estiver na presença de Deus. Onde você colocar a planta do teu pé, você tem que guardar os seus pés no Senhor. Está frequentando, mas continua em roda de escarnecedores. Está frequentando, está indo, tem sido presente, você viu que benção, está louvando, está adorando, está orando, fazendo, mas continua frequentando a roda ali, né, que não edifica, que só tem falácias aleatórias, que só tem setas malignas ali que estão ali para cegar as pessoas daquela roda, e você ali, ao invés de ser um canal de bênção, você acaba sendo infiltrado, enredado no meio daquela roda, por mais que você esteja frequentando a igreja do Senhor. Mas você continua pisando em roda, que essas rodas te paralisam e atrapalham o agir de Deus na tua vida. Quer ser mudado, mas continua dando lado ou dando brecha para o diabo. Quer ser mudado, mas continua dando brecha para o diabo. Eu quero mudar, eu quero parar com isso. Ué, mas passa 5 minutos e você está fazendo a mesma coisa. Não vou mais, meu Deus. Passou outro dia, você está lá. Você tem que ter a convicção do Deus que você serve e declarar através da sua boca o poder que há no nome de Jesus para Ele te libertar. Você que decide estourar essa bolha, do qual você vem ficando preso nela todas as vezes. Amém? Quer ser mudado, mas continua dando lado para o diabo? Eu quero viver o novo de Deus, mas eu continuo preso em algumas coisinhas que não são de Deus. Deus conhece teu coração. Amém? Então seja vigilante. Essa classificação que o Senhor me deu em cima desse provérbio é para nos libertar, é para nos curar, não é para pesar. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Tem bolha na sua vida que você não estourar, você vai continuar preso. Olha que forte. Eu quero ser mudado, mas eu continuo dando. Eu quero ser liberto, mas eu continuo preso em algumas coisas. Não consigo. Você consegue, em nome de Jesus. Por você, quando você ficar tentando, você vai cada vez mais se lambuzar, né, em coisas ruins, nesse lamaçal de pecado, nesse problema que você está tentando sair. Mas quando você decidir, em nome de Jesus, aleluia, Ele vai bradar. Ele vai enviar anjos ao teu redor para acampar por onde você for, para estar livrando toda a artimanha de Satanás sobre a tua vida, mediante o quanto você decidir se posicionar. Aleluia. Decisões geram destino. Glórias a Deus. O tolo não gosta de ser repreendido. Por quê? Tudo ele acha que sabe. Isso é do versículo 7. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si mesmo. Aqui Salomão está falando assim: o que repreende quem não quer ser repreendido causa aproximação contra si mesmo. Porque o tolo ele acha que sabe tudo. A pessoa que vive uma vida fora de Deus, ela acha que não precisa de Deus. Aí você vai falar do amor de Deus, eu já sei. Hoje eu conheço a passagem, eu conheço a palavra. Não precisa não, está tudo bem. Mas na verdade não está. Mas é a camuflagem que foi colocada ali nele espiritualmente do maligno, faz com que ele rebata tudo que você fala, não dê pé para nada, tudo está ali batendo. É tolo. Ele não aceita a repreensão do amor de Deus. E a palavra do Senhor diz que vai fazer o quê? Né? Não tem como a gente bater em algo que está morto e não está sentindo. Né? Oramos sim, oramos um pelos outros, mas se aquela vida não quer, se aquela pessoa não quer, em Jeremias, se eu não me engano, o Senhor fala para ele, quando ele vai interceder por aquele povo, Deus fala: Jeremias, eu não vou ouvir a intercessão por esse povo mau.
Aleluia. Então tem certas situações do qual Deus te move para tratar com pessoas, para exortar, para orar, para que haja libertação. E se essa pessoa permitir o espírito de contenda, perturbador, de tolice, né, for ali manifestado e continuar bater, não adianta você querer orar, deixar na mão de Deus. Deus falou isso para Jeremias, acho que no capítulo 14, não adianta interceder por esse povo que eu não vou receber. Então, meus irmãos, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Seja temente a Deus, se reverencie em buscar viver uma vida com Deus. Já foi entregue o teu filho para nós aqui, para te libertar desse lamaçal, dessa vergonha que você vem vivendo, fazendo as mesmas coisas todos os dias. É feio. Tem sido um motivo de chacota para quem está vendo você buscando de um lado e fazendo do outro, né? Firma os teus pés na rocha inabalável que chama Cristo Jesus e se entregue totalmente. Não seja motivo de escárnio, não seja motivo de divisão, seja motivo de bênção onde Deus te colocar. Amém? Deus te abençoe e te guarde por onde você for nessa sexta-feira. Seja vigilante, reconheça a oportunidade de mais um dia de você estar aqui. Amém? Aleluia.